Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra para a honra e glória do Senhor, uma palavra abençoada no livro de Gênesis 37, verso 14, onde que fala do filho de Jacó, José, e aqui tem uma palavra de sabedoria, de conhecimento, uma palavra que nos dá nós entender o nosso projeto, o que Deus tem para cada um de nós, porque Deus tem um projeto para cada um de nós, e esse projeto muitas vezes é frustrado por falta de discernimento, por falta de entendimento do que acontece no mundo espiritual, quando a pessoa tem um chamado. Eu gostaria de deixar aqui alguns versículos para a honra e glória do Senhor. E a palavra fala assim: Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então dali do vale de Hebron, Jacó mandou que José fosse ante Siquém, andando pelo campo. Aí um homem ouviu, perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O Senhor sabe onde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que ia para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegassem perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador, venha, vamos matá-lo agora. Depois jogamos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Até aqui, amém? Irmãos, a palavra fala que José era um escolhido de Deus e Deus dava a ele revelações em sonho, visões em sonho do futuro da vida dele, e ele contava em casa esses sonhos que ele tinha do futuro, e devido a ele contar, levantou uma grande inveja da família, dos irmãos contra a vida dele, porque eles não aceitavam que ele seria melhor do que eles, porque o sonho apontava que ele ia comandar, ele ia mandar nos irmãos, porque o destino dele era grande, era um destino de ser alguém grande, e os irmãos não entendiam que quando uma pessoa é chamada por Deus, os projetos dele que Deus dá são os projetos grandes, e há um processo para concretizar em nossa vida tudo aquilo que Deus coloca sobre nós. E esses projetos muitas vezes vai trazer a fúria de Satanás contra a nossa vida. E por isso que precisamos vigiar quando Deus nos revela algo, não sair contando para todo mundo, porque o inimigo ele levanta com uma fúria muito grande para destruir aquela pessoa que carrega aquele projeto. E a palavra fala que José não foi diferente. Por ele contar a família os projetos que Deus pôs na vida dele, eles entenderam que ele ia mandar na família. E os irmãos armou um plano para acabar com a vida dele. Então, o que significa? Todos nós que tem grandes projetos, que a gente sabe que Deus colocou em nossa vida,
nós precisamos ter muito cuidado em contar para que aquilo ali não venha despertar a inveja na vida de pessoas e o inimigo ele não achar legalidade para nos destruir. Porque muitas pessoas, às vezes, que tem projeto aí de Deus grande, quando ele começa a contar, o inimigo levanta contra a vida dele e muitas vezes ele não tem discernimento que aquilo ali que Deus pôs na vida dele é grande e acaba parando pelo meio do caminho, acaba enfraquecendo e não indo até o final, esperando as promessas do Senhor cumprir na vida deles. E Elias falou que ia matar José e queria ver se aqueles planos dele ia funcionar, ia dar certo. Mas eles armou um plano, mas eles também não pensou que aquele que tem um plano, que Deus põe um plano na vida dele, Deus cumpre, não se acaba sem cumprir. Se a pessoa entendeu que aquilo é um plano de Deus e ele anda no caminho para cumprir aquilo ali, Deus vai, independente do que acontecer na vida dele, Deus vai guardar e proteger. E a palavra fala que Elias pegou ele, jogou dentro daquele poço, machucou ele e achou que tinha matado ele. Mas a Bíblia relata que Deus pôs a mão, interferiu, não deixou ele morrer. E ali passou uma turma, naquela época, pessoal saía comprando escravo e negociando, uma tropa, né? E acharam ele no buraco. Aquele ali foi uma armada ali, que é para eu passar ali por Deus de encontrar ele, para pôr ele no destino. E eles levou ele como escravo. E sabemos toda a história, que ele foi vendido para o faraó, que ele ficou ali muito tempo, passou por um grande processo na vida dele. E o pai dele achou que ele estava morto, realmente, que um animal tinha pegado ele. Mas ali ele estava vivendo aquele período de sofrimento, aquele período que ele foi preso, tudo aquilo ali que ele passou, era Deus trabalhando na vida dele para que ele viesse viver os projetos de Deus. Ele estava sendo capacitado para ele entrar no destino dele. E quando chegou o momento, Deus honrou ele, colocando ele como governador do Egito. Então o projeto de Deus não morre assim fácil, mas precisamos de vigiar, precisamos de entender, conhecer se realmente Deus nos chamou, nos escolheu, e com as direções que Deus nos dá, nós precisamos ter muito cuidado em divulgar, enquanto não completar o processo, que nós também vamos passar por um processo para poder chegar aonde que Deus quer. E muitas vezes o processo é doloroso, muitas vezes o processo é cansativo, traz desânimo, mas é necessário, porque é nesses momentos que Deus está moldando cada um de nós para viver algo grande que Ele tem em nossa vida. Então fica aí essa palavra, esse entendimento, que o Senhor possa dar nossa sabedoria a agir na hora certa, falar na hora certa, até que o nosso processo se cumpre e nós venha viver os projetos que Deus tem em nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe.